agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de estar aqui falando de um assunto tão importante, tão relevante, né, para os dias de hoje. Só para contextualizar um pouco os irmãos, eu tenho, né, a gente vai falar um pouco hoje sobre finanças, como o Elton falou, mas vamos dividir em duas partes. O Elton vai trazer o contexto de palavra, de Bíblia, e eu pego um pouquinho depois com ferramentas, exemplos, uma mais prática, né? Eu tenho uma formação em economia, formação em projetos, o Elton tem uma formação em contabilidade, então essas características de olhar financeiro nos une e nos traz um pouco de bagagem sobre isso. Eu acho que muitas das coisas que a gente vai falar aqui vocês já viram, já ouviram, então é uma troca. Fiquem à vontade para trazer perguntas, né? É um papo aberto, né, para a gente poder aprender junto. Acho que, né, é um assunto amplo e o que vocês tiverem para perguntar, para agregar, vai ser muito precioso para que a gente tenha uma troca, tá? Fiquem à vontade, não precisa guardar para o final, não. Levanta a mão, a gente para, pergunta, volta, fala. Estamos em família. Eu me sinto em casa. Amém? Amém? Então, vamos lá. Falando de finanças, gente, a gente sempre tem uma expectativa, né, de que algo vai acontecer em um treinamento, em uma palestra, que vai mudar a minha vida, que eu vou ter uma nova visão de como eu posso ganhar mais, como eu posso ter mais. E nem sempre a prosperidade está linkada ao ter mais, está linkado ao que eu faço com aquilo que vem às minhas mãos e como eu posso aplicar. Então, nesse primeiro momento, o que veremos hoje, né? Vamos falar um pouco da base bíblica e equilíbrio, é a parte que coube a mim aqui nesse bate-papo que nós vamos ter. Pode passar, por favor. Pode passar? Pode passar. Visão bíblica. Só trazendo um pouquinho do contexto, a questão de finanças é algo muito relevante e que foi tratado por diversas vezes ao longo de toda a Bíblia. Falando um pouquinho ali, a Bíblia tem aproximadamente 31.100 versículos, dos quais cerca de 2.300 a 2.400 versículos tratam diretamente ou indiretamente sobre dinheiro, posse, dívidas, generosidade, trabalho e uso de recursos. De forma geral, estima que cerca de 7 a 8% da Bíblia fale sobre dinheiros, bens, riquezas e administração de recursos. Então, quer dizer, é um número que talvez nós nunca tenhamos parado para observar, mas que é, dentro do contexto bíblico de um Deus que se comunica com a sua criação, algo muito interessante saber que cerca de 7 a 8% trata dessas questões, né? Pode passar, por favor. E aí, quando... Pode passar, Ismael. Pode. E aí, trazendo aqui, quando eu venho para o Novo Testamento, aproximadamente 15 das 38 parábolas de Jesus envolvem dinheiro ou bens. Cerca de 40% das parábolas tratam de dinheiro, recursos, bens. Jesus dando orientações de como lidar com o dinheiro, de como entender algo que é tão importante e algo que pode facilmente nos tirar dos caminhos dele. Né? Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho mais, né, por que o dinheiro e os bens materiais são tão relevantes na Bíblia? E aí, trazendo ali um texto bíblico, Mateus 6, 21 diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e a Mamon. 1 Timóteo 6, 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir.
Pode pular. E aí, Jesus compara dinheiro a mamon, né? Não é um ser divino, humano, mas algo que nos impede de chegarmos a Deus. Ele compara Deus, o dinheiro a um Deus, algo que pode nos tirarmos do caminho do Senhor, nos afastar, quando nós não temos a capacidade de nos relacionarmos bem com Ele. Quando damos mais atenção ao dinheiro do que a Deus, nós estamos trazendo para nós algo que nos afasta de Deus, porque o dinheiro, ele nos cega, né? Como eu tenho me relacionado com o dinheiro? Se eu fizer aqui perguntas, né? Quem é avarento? Ninguém precisa responder, tá, gente? Alguém aqui é avarento? Alguém aqui é ganancioso? Alguém aqui lida, né, de forma sadia com o dinheiro? Quais as respostas que nós teríamos a nós mesmos? Como nós temos nos relacionado com Ele? Como nós temos nos direcionado e vivido essa visão com as nossas questões financeiras? Né? O que tem me afastado? Quem aqui nunca ouviu, eu ir para a igreja porque eu vou lá dar meu dinheiro para o pastor? A primeira coisa que isso se ouve muitas das vezes é isso: vou dar meu dinheiro todo para a igreja, eu vou dar meu dinheiro todo para o pastor. Então, assim, nós vivemos em um mundo que, ao mesmo tempo que eu tenho que ter o cuidado, né, de ter um relacionamento saudável com as minhas finanças, com meus bens, com meus recursos, eu tenho que ter o cuidado de não ser vendado meus olhos para que eu não tenha um empecilho, uma barreira que me achegue a Deus, né? Porque nós temos vivido momentos que os bens, o material palpável, ele tem sido mais importante em nossas vidas. E isso nos afasta de Deus. Pode pular, por favor. E aí teve coisas que ele falou e agora ele não falou, vou lembrá-lo. Mas aí a gente também vai ter na minha também, a gente vai fazer essa dobradinha. Mamon, nos tempos de Jesus, era o próprio dinheiro. Era o culto ao próprio dinheiro. Não era uma entidade, né? Você que me falou isso. Não era uma entidade, era o dinheiro, era físico. Não era como antes, né? Tinha Diana, os outros nomes. Era o dinheiro físico mesmo. Então, essa adoração a Mamon, e aí mais à frente, né, tem o versículo de não pode servir a Deus e a Mamon. A gente não pode servir a Deus e o dinheiro. Fala literalmente dessa adoração. Né? São culturas diferentes, são hábitos diferentes, mas Deus é muito claro nas Escrituras que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Né? O trono é dEle, a glória é dEle. Então, não dá para eu estar servindo ao dinheiro, às minhas vontades, e servindo a Deus. É isso? Muito obrigado, esposa. E aí, quando uma pessoa é dominada por mamon, né, pelo relacionamento demasiado com o dinheiro, e ele se perde, quando ele confia mais no dinheiro do que em Deus, toma decisões apenas pelo ganho financeiro, vive ansiosa com medo de perder bens, mede seu valor pelo que possui. Assim como quando eu comecei a dizer, quando eu comecei aqui a falar, todo mundo está no mesmo mar, posso dizer assim, né? A gente não diz agora que está no mesmo barco, porque uns vão dizer que uns estão de lanchas, outros de canoa, outros de iate, de cruzeiro, estão no mesmo mar. E embora Patrícia e eu, a gente tenha aprendido a lidar um pouco mais com o dinheiro, a gente também tem as questões. Também temos desejos, também temos vontades. E o que a gente tem feito? A gente tem procurado direcionamento de Deus com as finanças, né? As orientações. E assim, eu me sinto muito à vontade para falar em questões sobre a questão do dinheiro, de finanças, porque tudo que a gente está falando aqui veio a ser escrito porque nós em algum momento vivemos isso, né? E assim,
tudo que nós planejamos enquanto financeiro, Deus veio e fez de uma forma diferente. Né? Quando a gente planejou comprar um apartamento, a gente fez diferente. Quando a gente planejou comprar outro, veio de forma diferente. A gente planejou fazer outras questões, veio de forma diferente. Então, assim, o quanto eu tenho ouvido, né? Então, voltando aqui à apresentação, como Mamon governa alguém? Temos aí essas questões, como ele age. E aí fica a pergunta, ter dinheiro é pecado? Né? Buscar a prosperidade é pecado? Né? Na minha visão e na visão geral, não. Não é pecado. Né? E aí, mais à frente, nós vamos ver, a Bíblia mostra muitos servos de Deus que tinham bens. Né? Gênesis 13, 2. Abraão, muito rico em gado, prata e ouro. Jó, riquíssimo e chamado de justo por Deus. Davi e Salomão, reis com grandes riquezas. José de Arimateia, rico e discípulo de Jesus. E aí nós temos outras pessoas, como Nicodemos e outros mais, que também tinham posses, tinham grandes influências sobre o povo, que também, né, seguiam a Deus, que buscavam a Deus, se converteram a Deus. Então, assim, ter dinheiro não é pecado. Né? E a pergunta que fica, como devemos nos relacionar com os bens terrenos? É uma pergunta que cabe a nós nos fazermos diariamente. E aí uma coisa que eu tenho feito, né, que eu tenho buscado muito não só na área financeira, mas em todas as áreas, é pregar no meu primeiro campo missionário, que é minha mente, todas as manhãs. Porque a gente fala tanto de fazer, né, o evangelismo, de levar a palavra a longas distâncias, quando a minha mente, às vezes, fica vagando. E aí, todos os dias, tem que se criar um hábito, tem que se criar uma rotina de pregar primeiramente para si, naquilo onde eu me acho mais frágil, né? Seja nas questões financeiras, nas questões emocionais, nas questões, infinitas outras questões, na minha área de saúde, e todo dia conversar comigo mesmo. Né? E como eu tenho lidado? E aí vem falar aqui das primícias e privilégios. Né? Provérbios 3:10. Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. E aí, mais uma vez, eu digo que sinto a vontade de falar sobre isso, porque se tinha uma pessoa receosa em dar o dízimo, era eu. Né? Quando nós nos casamos, Patrícia só orava e pedia a Deus para que tocasse o meu coração. E aí, no primeiro momento, vamos comprar, então, uma cesta básica, vamos comprar brinquedo, vamos fazer isso, vamos deixar lá na igreja, porque eu sei que não vai tomar outro destino. Então, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela forma, de outra forma. Gente, para cumprir a grande comissão que, né, Jesus instituiu, essa casa de oração precisa dos nossos recursos. E talvez leve tempo para que a gente aprenda isso. Né? O ar-condicionado, o espaço, tudo isso que a gente está vivendo aqui. Ninguém vive sem dinheiro. Para a gente sair de casa e vir até aqui, nós empenhamos um valor financeiro para isso. Então, todas as questões que são inerentes ao dinheiro é para manter essa estrutura aqui, para que a palavra de Deus seja levada a outras pessoas. E eu tinha essa dificuldade. Né? Até que um dia eu ouvi o Flávio na escola dominical, depois de também 1 milhão de orações da Patrícia, dizer: eu posso fazer o que eu quiser com o meu dízimo, menos deixar de colocar ele no altar de Deus. E aí, de lá para cá, a gente fez esse compromisso com Deus e tem, né, Deus tem nos abençoado. Então, falando de primícias, é isso. Continuando aqui, Malaquias 3:10, que é um texto muito usado, né, em momentos de oferta, em momentos de mostrar à casa de Deus o quanto é necessário. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, não vos fizer transbordar de bênçãos. E aí, seguindo, temos aqui Mateus 6:21, que já foi, né, já passamos, mas que diz, né, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
é complexo, porque às vezes a gente olha para as pessoas e diz, poxa, mas a pessoa é tão fiel a Deus, busca tanto a Deus, e às vezes não avança financeiramente. Mas e quem diz que prosperidade é só dinheiro? Né? Algumas das pessoas mais felizes do mundo não acordam às 4 horas da manhã e chegam em casa às 10 horas da noite, talvez não cheiroso como gostaria de estar. E se as pessoas mais felizes do mundo fossem as pessoas que têm dinheiro, a gente não via um nível tão alto de suicídio, principalmente aqui, né, da Barra, Recreio, que é onde as pessoas mais se entregam ao suicídio, a tirar a sua própria vida. Então, são questões para que a gente comece a avaliar e entender, para poder ter um entendimento, né, mais completo do que é a prosperidade aos olhos de Deus. Posso, só voltando, porque tem temas que depois talvez eu não vá voltar, mas quando o Elton fala da dificuldade dele inicial de dar o dízimo, dizimar e ofertar é honroso. Quando a gente fala que é privilégio, imagina o privilégio. Sabe quando você, quem gosta de futebol e gosta de pagar o título? Eu tenho cadeira cativa. Eu tenho cadeira cativa lá no Maracanã. É um privilégio eu estar lá, ver meu jogo, ver o Botafogo, ver o Vasco. Então, né, você não se sente privilegiado, honrado de estar lá pagando todo mês e sentando na cadeirinha? É um privilégio honrar a casa do Senhor. Amém. Não é só pelo mandamento, é porque eu quero fazer. Amém. E isso nasceu no meu coração muito lá atrás, no meu primeiro empreguinho. Porque eu achava tão legal dar para o Senhor, que me dá tanto. Eu achava tão precioso o momento de ofertar. Então, não é só porque está na Bíblia. Para mim, é precioso dar para Ele 10% e ofertar para Ele um pouco de tudo que Ele me dá. Então, a gente vai ver ao longo da palavra, ao longo da conversa, que aonde está o nosso coração, onde está preso aquilo que realmente nos faz estar conectado com Ele. Mais do que a gente vai aprender aqui, é muito mais relacional você e Ele. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, por mais que a gente fale de finanças, por mais que você faça curso, MBA, né, você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa estar perto dEle, escutar a voz dEle, escutar que tem direcionadores, escutar que tem pessoas que às vezes vão te pedir um prato de comida e você vai poder ofertar. E vão ter pessoas que vão pedir coisas e Deus vai te falar assim, não, Ele está te enganando. Isso é intimidade. Entender momentos, entender que às vezes a pessoa precisa de uma palavra e às vezes precisa de um alimento. Então, mais do que tudo que a gente vai falar, pensa no teu relacionamento com Ele. Aonde está guardado aquilo que a gente dá valor. E aí, dando continuidade, pode passar. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se tem condições de acabar? Ou para ver se tem com que acabar. Isso é planejamento. E o que acontece hoje é que nós temos tentado antecipar as questões que Deus tem para nossas vidas. Não só financeiramente, mas em todas as áreas. Inventaram uma coisa muito bacana chamada cartão de crédito. Então, algo que eu era para ter daqui 10 anos, eu vou ter talvez em muito menos tempo que isso. Né? Algo que era para eu poder ter tempo de amadurecer a ideia, essa ideia não é amadurecida e entra na minha casa antes do que deveria, e talvez não tenha a relevância que eu achei que deveria ter. Eu tenho antecipado isso. Né? O ser humano, de maneira geral, na questão do eu mereço, tem se permitido, e quando essas questões acabam por se trazer por si as suas consequências, e aí eu me vejo endividado, eu me vejo em questões não tão legais com a minha vida financeira, eu me perco. E aí, passando agora à frente, o que nós devemos buscar? Equilíbrio. Né? Acho que essa é uma das palavras que tem sido mais trabalhada nos dias em que vivemos. Né?
Quem já fez aqui algum tratamento emocional com psicólogo, vai ouvir muito sobre isso, equilíbrio. Né? Pode pular. E aí eu gostaria de falar um pouquinho dos 5 pilares, né, principais, claro que temos mais, que nos sustenta. Primeiro vem a saúde espiritual, né? Não tem como falar, gente, desculpa, de saúde financeira se eu não falar da minha saúde espiritual. Como está a minha saúde espiritual? Eu tenho entregado as minhas primícias, eu tenho colocado minhas petições, meus desejos e anseios nas mãos de Deus. Não tem como eu falar sobre saúde financeira sem saúde física, porque se eu não tiver em plenas condições físicas, eu não consigo trabalhar, eu não consigo buscar, eu não consigo fazer. Saúde mental. Né? Como está a minha saúde mental? E aí, nosso foco aqui, saúde financeira e a nossa saúde relacional. Eu acho que não tem como tratar qualquer questão dessas aqui de forma individual. A gente está trazendo aqui hoje uma ênfase maior na questão financeira, mas todas essas áreas, elas estão interligadas, porque não tem como eu chegar aqui e dar glória a Deus na minha plenitude se eu estou com uma dívida impagável. Ou se eu estou com a minha saúde nas últimas, eu em algum momento, pela minha carnalidade, pela minha humanidade, vou duvidar de Deus. Não adianta dizer que eu vou confiar 100% em Deus. Se você consegue fazer isso, parabéns. Mas em algum momento, nós como seres humanos e questionadores que somos, vamos questionar. Saúde mental e financeira. E aí podemos pular. Só passando aqui por cada um deles, Mateus 6,33, falando um pouquinho de saúde espiritual, só para a gente contextualizar todos esses 5 pilares. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pulando para a saúde física. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E aí, passando para a saúde mental, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não domina-se. Provérbio 25, versículo 28. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 22, 23. E aí, saúde financeira. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmo 24, 1. E Lucas 14, 28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. E aí, falando da questão do planejamento, já é parte do que nós tratamos aqui. Não adianta eu querer colocar o Pedro e a Helena na melhor escola que existe se eu não tenho condição de pagar. Não adianta eu querer ter a melhor roupa, ostentar as melhores posições, se eu não tenho como me manter. Isso vai acarretar outros problemas, como emocional, como espiritual, porque eu vou acabar me afastando de Deus. E aí, aqui na saúde financeira, que é o nosso ponto primordial, gostaria de trazer essa palavra, talvez vai ser nova para algumas pessoas, para outros não, que é oniomania. Né? Vem do grego a palavra, o termo ônios, a venda, / compra, que não está aqui, mas mania, loucura, que é impulsivo, significa impulso incontrolável de compras. Então, nós temos vivido hoje um momento que as pessoas estão cada vez mais solitárias por busca de prazeres imediatos. E aí, isso inclui comida, isso inclui compras do eu mereço para ter um momento de prazer, e aí acaba trazendo essa complexidade que vai estourar no meu cartão, vai estourar nas minhas finanças. Principais características: compras impulsivas e repetitivas, sensação de alívio ou prazer ao comprar, seguida de culpa ou arrependimento, uso das compras como forma de lidar com ansiedade, tristeza ou estresse. Quer falar? Então, hoje, com a internet na nossa mão, né,
o marketing, né? Tudo joga a gente para isso. Aí você recebe um cupom da Shopee, você recebe um cupom do Mercado Livre, aí você começa a falar numa viagem ou num sapato, aquele sapato aparece 1000 vezes, fica assim piscando, pop-up para tudo quanto é lado. Você falar, isso já vai ficar no teu celular, porque está tudo ligado, né? O Bluetooth está ali, tá, os cookies, e aí você vai saber melhor que eu, tudo que é, o mundo gira em torno do dinheiro. Então, tudo vai te estimular ao consumo. Nada é por acaso. A cor da Coca-Cola não é por acaso. A cor das estampas, né? A cor dos logos, né? Nada disso é por acaso. Tudo isso é para estimular para que você consuma cada vez mais. E aí a gente está remando contra a maré. Todo dia. Todo dia. Se você experimenta, com certeza já deve ter feito isso. Eu botei lá um sapato, aquele tênis samba da Adidas, que é lindo, lindo, caro pra caramba, né? Aí você quer comprar aquele raio de tênis, aí aparece várias coisas. Eu pesquisei uma vez, mas ele apareceu o dia inteiro. É um sinal, Senhor, é um sinal, devo comprar, né? Não é, meu irmão, não é um sinal. É que, como está tudo ligado e eles querem vender, eles vão ficar botando isso na tua cabeça o tempo todo. Então, fica ligado, irmão, não é sinal. Não é porque apareceu 3 vezes, 7 vezes. 7 é o número de Deus, apareceu 7. Se apareceu, né, apareceu 6. Se você, a 7ª é para comprar. Não é. Presta atenção, vê se dá primeiro. Tá? Porque, com o avanço das coisas, a Bíblia fala, é muito claro, que o mundo jaz no maligno. E a gente compra, a loja recebe, quem fica com a dívida ao longo, né, e fica naquele cartão pagando o mínimo, é a gente, né? Misericórdia. Essa questão do... Não sei se tem alguém que trabalha com marketing. Eu fiz uma pós-graduação em administração e marketing, comunicação empresarial e marketing. E falando um pouquinho do que a Capaz está dizendo aqui, tudo é feito para que nós venhamos, de alguma forma, sermos hipnotizados. Né? A indústria está o tempo todo do marketing, das mídias, buscando uma forma de como capturar a nossa atenção. Né? Ela estava falando aqui das cores. Cada cor tem um link com um padrão de acessibilidade e de aceitação. Né? Então, quando eu falo de vermelho e amarelo, por exemplo, amarelo, fome, vermelho, sede. Quais as cores do principal rede de fast food, né, do Brasil ou do mundo, né? As cores da principal marca de refrigerante. Quando eu falo de marrom e verde, está associado a produtos mais naturais, produtos mais, né, benéficos à saúde. Então, todas as empresas, né, voltadas para essas questões de saudabilidade, geralmente estão inseridas nessas cores. Quando eu falo de prata, por exemplo, confiabilidade, todas as logos de veículos são prata. Não sei se já pararam para analisar. Então, assim, tudo isso é para capturar, para passar uma mensagem que, ao decorrer do tempo, nós estamos sendo moldados, né, no meio que vivemos, com a acessibilidade que nós temos, que é full time, né, como o nosso pastor já disse algumas vezes. Hoje, uma criança de 8 anos tem mais acessibilidade na mão do que o Alexandre o Grande, na época dos impérios, que tinham, né, reinos ali para ser conquistado, e ele fazia dava dezenas de ordens, centenas de ordens. Então, hoje, uma criança de 8 anos tem mais acesso, só que é um aprendizado momentâneo. Ele não enraiza, ele não se aprofunda, né? Ele passa. E aí, falando um pouquinho agora da saúde relacional. Salmo 133:1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, trazendo essa questão da saúde relacional, cada um considere os outros como a si mesmo. Os ensinamentos de Jesus, ele vai ao inverso do que a gente tem como primícias ou
um meio de vivência, porque a gente fala de prosperidade, a prosperidade do reino não é como a que a gente espera. A gente fala de humildade e serviço, nós, de certo modo, acabamos por querermos ser servidos, e Jesus nos ensina a entender ou aprender que os outros são superiores a nós. E aí a importância do planejamento. E é tão bonito, né, a gente ver os exemplos de Jesus, né, no lava-pés. E Pedro, você não pode me lavar os pés. E Deus, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí, Pedro, então me lava todo, né? Então, a gente vê o maior exemplo de servir e considerar o outro maior. Não tem exemplo maior do que o de Jesus. E a importância disso, relacionado ao que a gente olha financeiramente, tem muita gente que Deus conhece o coração e sabe que se der muito, ele vai ficar num lugar que não é para estar. Então, acho que, né, tem o olhar para o outro como igual. A igreja traz muito isso. Às vezes você tem um empresário varrendo, você tem um empresário cuidando de criança, você tem o que não é empresário, empregado, em outra posição louvando. Estamos na casa do Senhor servindo juntos, em comunhão, considerando um igual. Somos todos servos. E é um privilégio também servir, né? Servir a um Deus tão poderoso. Amém, marido? Obrigada. Me ajuda aí no que a gente for seguindo. Como eu falei, a gente foi falando junto, a gente foi conversando e discutindo essas coisas em conjunto. Então, tem um olhar nosso, então contribua à medida que você for lembrando. Pode passar, Vicky ou Yasmin, quem tá? Não lembro. Pode passar? Aí. A gente falou do planejamento, esse versículo vai ficar aí, de tanto a gente passar já a terceira ou quarta vez que a gente bota ali, que em resumo é quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa entender o todo daquilo, né? Jesus dá esse exemplo, como é que a gente vai edificar uma torre se não sentar primeiro, fazer todas as contas e ver se a gente consegue acabar. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que lá não tinha as casas que às vezes a gente vê, que falta um reboco, falta um negócio, e eles muito expressivos, né, pelo que a gente via até na série The Chosen ali, de ver quando ficava aquele pedacinho sem reboco, e a casa do fulano está sem reboco, e aí ficava aquela coisa, por isso não fez os planos para poder terminar aquela construção. Então, isso para eles talvez significaria alguma forma de vergonha, né, só para a gente tentar imaginar, né? E aí, olhar as coisas do início ao fim, planejamento. Né? Quando a gente olha economia e tudo, às vezes vem no jornal, eles falam tantas palavras tão diversas e diferentes, esquisitas, mas no fundo a gente está falando de planejamento, de entender o que eu tenho de entradas e saídas dentro do nosso bolso, tá? Dentro do que a gente vai falar sobre finanças em modo mais prático, né? A gente teve um olhar bíblico, de versículos, de estruturas e saúde, e aí agora a gente vai para a nossa mão na massa de esforço, né? A gente teve palavra, a gente vai dividir um pouco em algumas temáticas, né? Palavra, esforço e manutenção. Então, o Elton ficou com essa parte de palavra de Deus, como a palavra de Deus se relaciona com planejamento, finanças e conosco, e aí a gente vai falar sobre esforço. Esforço para olhar para a nossa organização, para realizar nossos objetivos, para ter condição, se acontece algum imprevisto na nossa vida, e para construir sonhos, né? Não que esse tema que não seja pesado para nós, mas seja leve. Seja leve, de forma, como é que eu realizo um sonho? Como é que a gente alcança as coisas? Pode passar. Yasmin, por favor. E aí, a gente vai lá e volta, igual montanha-russa, né? Notícia boa, notícia ruim, notícia boa. Quando a gente olha para o cenário econômico hoje, é conflituoso, é difícil de entendimento. Quando você pega os grandes economistas, ontem eu estava até conversando com o Elton, eu fiz economia em de 2004 a 2008 na Rural. E aí a gente aprende várias teorias econômicas. Anteontem, a gente estava dando uma arrumada lá na casa, joguei um montão de coisa fora. Guardei só minhas anotações, que eu sou pegada.
Mas livros eu também não jogo fora, não. Mas o Xerox, porque o universitário faz isso, né? Tira o Xerox. Hoje nem pode, hoje nem precisa mais, porque tem. Mas eu não tinha smartphone na época, 2004, eu não tinha um tão poderoso assim. Então, tem teorias que já não valem mais. As teorias de Kalec, pastor que gosta de nomes, falava sobre ciclos econômicos que se repetiam. Só que no tempo dele, não existia internet. Não existia um mundo globalizado onde tudo está ligado, onde eu tenho várias amarrações e cenários econômicos que eu compro trigo de um país e eu vendo para ele café, e aí sim a gente vai fazendo, e quando tem um problema lá, me afeta e que afeta o outro, está tudo ligado. E aí, como é que eu mantenho os ciclos certinhos? Não existe mais. Então, as teorias econômicas e modos que a gente via a economia antes de forma mais lisa, né, ou previsível, já não é mais. Então, como é que a gente convive com isso? Aprendendo todo dia. Não tem uma previsão muito assertiva. Lógico que quando se fala em tendências, na maioria das vezes as tendências ficam perto, mas tudo muda. Tudo muda muito e muito rápido. Essa notícia fala dos juros, a gente está em um ano eleitoral, aí a previsão, normalmente em anos eleitorais, a previsão é de crescimento do PIB. PIB é Produto Interno Bruto, né? O que a nação produz naquele ano. Normalmente, ano eleitoral é um ano que todo mundo acaba subindo um pouco. Nesse ano, é uma previsão de baixa, porque o cenário global é baixo, é ruim, não é de alta. Então, a gente tem um mundo integrado, globalizado, um cenário polarizado, uma política internacional conflituosa. E aí eu não vou entrar em nomes, porque, né, vocês veem jornais, veem que todo dia é um ataque novo, todo dia é um negócio diferente, fica Senhor misericórdia. Orem pelas nações, né? Que Deus nos chame a essa oração. Porque é difícil. Não tem uma visão de... E quando acaba? Pode passar, por favor. E aí, para a gente, né, o que nos cabe, de repente, como nesse olhar de finanças? Entender como é que... Aonde eu estou? Eu estou numa situação... Aqui é um quadro da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, né, realizada no final de dezembro, aqui no Brasil, e mostra, né, aí tem uma comparação de dezembro de 24 e os 2 últimos meses de 25. A gente tem uma população bem endividada. Estar endividado não é um problema, né? A gente, às vezes, financia um apartamento, financia um carro, financia uma roupa, financia coisas. Não é essa a questão. A questão é quando a gente vem para esse segundo quadrinho, que é dívidas em atraso. A gente tem 30% da população tem dívidas em atraso. E aí, 13% a 12% não tem condição de pagar. Então, uma das coisas para a gente pensar é o quanto endividado eu estou. Quanto que as minhas dívidas estão levando a minha renda? Como é que está isso? Eu estou num grau de hiperendividamento, baixo endividamento? É muito difícil, às vezes, você comprar um imóvel, comprar um carro, um bem de maior valor à vista. Quando a gente consegue, dar glória a Deus e sai feliz, porque a gente sai com bem e sem a dívida. A gente comprou o apartamento, né? Você vai fazer a compra de apartamento, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas você chega lá, você assina um documento de 30 anos. Eu saio me tremendo. Né? Das vezes a gente eu saio me tremendo. 30 anos para pagar. Você sai com aquela misericórdia, Deus, não é possível. Então, e aí, se você parar para olhar, e a gente... meio detalhista nisso, quanto que é de juros? Se você compra um apartamento, e aí me ajuda, que você sabe melhor das continhas do que eu, se você comprar um apartamento de, sei lá, 300 mil, você financia por anos, na parcela que você paga, vai dar uma parcela de quanto, mais ou menos? Sei lá, 300 mil dá uma parcela de... 3.200. Dentro de 3.200, suposição, tá? Um apartamento de 300 mil. Você paga uma parcela de 3.200. 1.600 é juros. Metade? Não, mas numa parcela, quanto que representa de juros, quanto representa para reduzir o valor no final? Só para te mostrar que tu fica um tempão pagando para pagar juros.
Quando se faz uma compra, né, de apartamento, isso que você está falando, de carro, a gente vai ter aquele primeiro momento, a sensação de que eu consigo pagar, eu vou até o fim pagando e vou pedir a Deus que me dê a graça, né, de conseguir pagar até o final. Só que no percorrer, né, do caminho, ao longo do percurso, um presidente pode falar uma besteira e a minha empresa ser afetada. Isso vai afetar a minha família, vai afetar a quem depende de mim financeiramente. Uma prestação aí de um apartamento de 300 mil, um financiamento de 300 mil, deve dar hoje aí, com a taxa de juros, entre R$3.200 e R$3.300, mais ou menos, né? E ao longo de 30 anos eu vou pagar aí em torno de algo 2,5 vezes, 3 vezes o valor do imóvel, né? Então, se eu financei 300 mil, eu vou pagar aproximadamente, tá, gente? Em 750 mil, 900 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro. Então, quando eu faço a conta, tá, tudo bem, eu tenho um filho que está aqui, hoje não está em idade de escola, eu financio o apartamento, mas quando ele entrar na idade da escola, eu vou manter ele numa escola pública ou numa escola particular? Qual é o salário que eu tenho? Eu pago a prestação e pago a escola? E aí são questões que vão surgindo no meio do caminho. E o que eu não posso é, no meio do caminho, dizer, Senhor, o Senhor não está me abençoando porque eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Porque como nós, né, falamos aqui no início do bate-papo, eu ganho um salário mínimo, é pouco. Eu passo a ganhar 2, no primeiro momento vai ser bom, daqui 6 meses vai ser pouco. Eu passo a ganhar 5 salários mínimos, daqui 1 ano vai ser pouco. E eu posso ganhar 30 mil reais e vai ser pouco, porque a minha mentalidade vai mudar, né? Não é que você não pode comprar um apartamento não, tá, gente? Só faz a conta antes. E aí, um exemplo nosso, a gente... E aí, tudo bem que se não comprar apartamento e for ficar pagando aluguel, tá? Hoje é uma forma de investir também. Não acho que isso... A gente vai trazer alguns exemplos, alguns são nossos, de uma visão nossa, mas acho que tudo bem. Os acordos que vocês fazem em família, tá tudo certo, tá? Desde que seja planejado. Porque não... Se você botar na ponta do lápis, às vezes pagar um aluguel aqui mais perto do meu trabalho, pode ser mais funcional. Eu compro um carro, eu caso, compro um carro, ando de bicicleta. Não tinha esse negócio? Depende. Se eu moro perto, eu posso comprar uma bicicleta. Se, de repente, eu faço a conta lá, não vale a pena ter o Uber, eu compro o carro, mas eu boto o IPVA. Tudo você faz a continha ali, se funcionar para você, meu irmão, amém. Glória a Deus, ora a Deus, vai dar tudo certo. Não tem uma linha certa, né? Tem uma linha planejada, certa para cada um, tá? Aqui era só para mostrar para vocês que a população brasileira tem um grau de endividamento alto. Parte dela tem dívidas em atraso e quase de 13% não tem condições de pagar. Só para a gente ficar atento, porque é uma realidade brasileira. E aí pode passar o próximo. E grande parte dessa dívida está onde? Ai, vejo meus olhinhos Shopee, Mercado Livre, essas coisas, não é culpa minha, ficou ali me perturbando o dia inteiro e eu acabei comprando. E uma das coisas que acontece no cartão, eu tinha um outro banco que ele era mais funcional com o negócio do cartão. O banco de hoje não me dá tanto detalhe, mas às vezes a gente não percebe que o que eu comprei em março, em 3 vezes, eu vou pagar dezembro, janeiro, fevereiro. Não, eu comprei em novembro, eu vou pagar dezembro, janeiro e fevereiro. Já tem uma conta lá de R$100, comprei por 300. Aí, vou lá, vou comprar outro negócio de R$500. Mas só mais 100. Aí eu já tinha 100, agora eu tenho 200. Aí eu vou comprar mais outro negócio. Essas parcelinhas, elas vão se juntando. É incrível isso. Por quê? Né? E elas vão juntando, aí uma acaba, mas eu já acabei isso, não, mas começou a outra no outro mês. É confuso, né? Não é fácil. E aí, quando você faz um montão de parcelinhas, no final você tem um parcelão. E aí a maior parte da nossa dívida está dentro do cartão de crédito. E aí depois carnê, depois crédito pessoal, financiamento de casa e carro está lá embaixo. E assim somos. Pode passar o próximo. Só para você ficar pensando e lembrando de nós quando você vê o seu cartão, o cartão trabalha com juros compostos.
Isso é chato na matemática lá, mas é importante para a gente lembrar que, aí vão lá para o finalzinho, a última linha, só para você entender, quem não é matemático, tudo bem, não precisa... Só para você entender o seguinte, você devia 1.000, no final de 12 meses, você vai dever R$ 3.133. Então, meu amado, se você tem uma forma, não deixa rolar naquela coisa do pagar o mínimo, porque é os juros mais altos que a gente tem no Brasil, os juros de cartão de crédito. Tem formas mais baratas de crédito, crédito consignado, outras formas que você pode conversar com o banco, mas não deixa rolar a dívida do cartão. É a pior taxa de juros que a gente tem, tá? E assim... Não sei se está gravando, mas não empreste teu cartão, né? Se eu puder te dar um conselho. Por quê? É complicado. Você lembra da saúde relacional? E aí eu empresto meu cartão para o Elton, ele é meu amigo. E aí meu amigo, né, eu emprestei para ele, ele passou o cartão, e aconteceu alguma coisa com ele, e aí ele não vai pagar meu cartão, e aí como é que fica a situação? Pensa na saúde relacional, irmão, tá? Glória a Deus. Fala Deus, fala Deus. Então, saúde relacional e cartão de crédito são coisas que precisam andar em harmonia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gente, só reforçando o que já foi dito aqui, ninguém está dizendo aqui que não vou comprar algo porque eu quero me aproximar de Deus. Não é isso. Só tem que prestar atenção e analisar se isso não vai me afastar de Deus depois. Né? Tirar se eu vou depois ter algo para me preocupar, porque qualquer passo que eu vier a dar é responsabilidade minha. Eu orei, eu busquei, eu tenho plena consciência do que o que eu estou fazendo é algo que é palpável a minhas condições, para que depois eu não tenha uma dificuldade no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o próximo, no meu relacionamento com a minha questões emocionais, porque eu dei um passo, porque eu quis colocar a minha vida nos padrões da vida do influencer. É essa a questão. Gente, só um testemunho, né? O meu filho e a minha nora foram para Santos. O pai da Carla, né, trabalha com automóvel, tem uma agência de carro. E, poxa, o pastor ainda está com aquele carro velho e tal, né, Tiago? E aí Tiago me passa um recado assim: pai, vão te oferecer um Pajero novo aí, mas fica com cuidado que a mensalidade é 7.000 e tal. Aí eu falei: meu filho, nem a nova nem a velha. Daqui a pouco: pai, você que falou aqui, ó, e tem uma BMW dos seus sonhos aqui. Gente, eu tenho muita coisa nos meus sonhos, mas tudo aquilo que vai roubar a minha paz, a paz que Cristo disse que Ele dava e o mundo não podia dar, eu não quero. Seja posse, seja igreja, seja o que for. Tudo aquilo que vai roubar a nossa paz, eu fiquei maravilhado, vou pedir depois a cópia ao Elton, né, dos exemplos harmônicos desde do lado espiritual até chegar no relacional. Né? Então, se isso vai tirar a harmonia, se eu estou atrapalhando, me corrija, tá, Elton? Se isso vai tirar a nossa harmonia, para quê? Né? E eu estava lendo, Patrícia, Elton, lá na escola, até antes de começar as férias, a maioria das coisas que a gente compra dizendo que é totalmente necessário, em menos de 5 anos, nós estamos jogando fora, porque já está obsoleto. Né? Desculpa interferir, mas você disse que podia. Gente, fiquem à vontade para fala, tá? E aí, só para... Acho que Patrícia deve falar isso mais à frente. Nós, seres humanos, temos muito a necessidade do pertencimento. Esse telefone é meu. Esse carro é meu. Mas foi o que ela falou, será que vale a pena? Por exemplo, a média hoje do custo de um aluguel no Brasil é 0,5% do valor do imóvel. Então, se o imóvel vale 300 mil, em teoria, o aluguel ficaria em R$ 1.500. Se eu colocar 300 mil na poupança hoje, gente, a 0,6%, dá R$ 1.800. E eu não vou adquirir uma dívida. Né? Não vou adquirir uma dívida. Então, assim, vale a pena eu ter um carro, sendo que eu posso andar com o nosso amigo Dilson, né?
E, pô, contribui. Jorginho. Então, assim, com a Lene. Então, assim, gente, é questão de pensar e avaliar. E está muito no seu momento, né? Uma coisa é um plano para quem está solteiro, outra coisa é um plano para quem está recém-casado, outra coisa é um plano para quem tem filho, outra coisa é um plano para quem tem 2 filhos, para quem tem 3 filhos. Então, depende de cada momento. Teve um momento na nossa vida que, para a gente tinha uma moto. Teve outro momento que a gente tinha um Gol bolinha, né? Sem ar. Então, assim, tudo tem um momento. É um momento daquela escolha, daquela necessidade. Então, ninguém aqui vai te dizer faça isso ou faça aquilo. Mas é importante que você olhe, e a gente vai continuar falando mais sobre tarefas para você olhar, para você estudar. E aí, só finalizando, só te cortando, a questão do calculado, fazer conta. Porque, peraí, eu vou comprar um apartamento, 300 mil. Se eu colocar na poupança, eu pago o aluguel. Vou pagar o condomínio, já tem que pagar, você vai ter que pagar de qualquer forma. O condomínio não tem jeito, ele vai vir. E se eu comprar, além do condomínio, eu vou ter a prestação do imóvel, que é maior do que isso. Então, assim, como eu estou parando para calcular, para analisar, né, as minhas contas. E aí, depois, não adianta eu falar assim, poxa, comprei, é meu, mas eu vou pagar aluguel e se eu não tiver condição de pagar? Gente, se eu financiei também não tiver condição de pagar. Então, assim, até atravessar a rua tem risco. Não tem jeito. Foi nessa que ele ficou me fazendo, né, me convenceu a fazer nossas dívidas, mas está tudo bem. É porque eu sou medrosa. Não é que eu sou medrosa. É difícil assinar um documento de 30 anos, gente. Eu sou muito cagona nisso, perdão da palavra, mas né? Eu tenho medo. E assim, só para testemunhar a fé do meu marido, a gente conseguiu comprar um apartamento, pagou bem antes e graças a Deus as coisas foram acontecendo e você vai lá, paga uma parcela, a parcela diminui, foi indo, conseguimos quitar o outro apartamento, glória a Deus. Deixa eu só fazer uma observação. Ela está falando de dívida de 30 anos, a gente fez 5 financiamentos, gente. A gente foi passando de um para o outro, Ele claro. É um homem de muita mas fé. Ela assinou 5 contratos de 30 anos. É porque, assim, né? E aí, abrindo para testemunhar. Quando a gente casou, a gente morava numa tipo kitnet, né? Mas muito romântica, no alto do Bing, em Petrópolis, que tinha uma névoa, né? Que vinha assim, sabe? Tudo pequenininho, mas Deus foi tão bom, a gente não tinha nada, né? A kitnet já veio com guarda-roupa, já veio com outro negócio mobiliado, com estante, e glória a Deus, eu comprei uma mesa de R$200, eu tenho amor naquela mesa, aí para minha sogra, mas, enfim, foi tudo bonitinho, feito certinho, sabe? Era pequeno, mas era o nosso lugar. Casinha de boneca. E aí a gente tinha, quando ele ia buscar na rodoviária de Petrópolis, eu trabalhava aqui no Rio, ele trabalhava em Petrópolis, eu chegava por volta de 8 horas da noite. Ele me buscar de moto, a gente passava em frente a um condomínio, sabe aquele condomínio que você eu vou morar ali, Deus abençoe que eu vou morar ali. Major Quelling, eu nem lembrava o nome. Mas aí eu ficava assim, é tão bonito esse condomínio, a gente vai morar ali. E ficava orando. Aí vamos lá ver, chamamos um negócio, juntamos dinheiro, né? Ficamos juntando. Aí a gente, vai fazer isso? Não, junta o dinheiro. Aí vamos sair para jantar? Nessa de juntar o dinheiro na poupança, conta lá. Mas vamos sair, tem que ter celebração, a gente vai ver depois. Tá muito sofrido, vamos jantar. A gente juntou um dinheiro, eu lembro da cara do Elton até hoje. Chegou no restaurante, ele olhou o cardápio assim, de frutos do mar, sabe? A pessoa ficou, quase não conseguiu fazer o pedido. Mas, enfim, resumindo, a gente foi lá visitar o condomínio no Major Quelling. Na hora que eu cheguei e abri o apartamento, vontade de sair correndo, quarto pequenininho. A coisa não ornava, sabe? Não cabia as nossas coisas ali. Olha que eu não tinha nem tanta coisa. Mas eu voltei tão decepcionada. Eu falei assim, poxa Deus, eu orei tanto, eu queria tanto, e é um negócio feio pra caramba. E sabe, você fica decepcionada? Mas eu não te prometi isso. Você se decepcionou sozinha, né? Quando ela fala orei tanto, foram quase 3 anos, tá? A gente passava todos os dias ali e a gente falava, Senhor, abençoa pra gente comprar aqui, pertinho da rodoviária, condomínio bonito e tudo mais. 3 anos depois, juntando dinheiro, conseguimos o valor da entrada, vamos lá ver.
Quando o corretor abriu a porta, eu falei assim, amigo, eu vou ver o apartamento em respeito a você. Ele, mas por quê? Eu falei assim, cara, olha o tamanho desse quarto. Eu tenho 1,91 m de altura. A minha cama tem 2 metros. Quando eu botar a cama aqui no quarto, eu já vou ter que entrar na porta subindo na cama. Porque não tinha espaço para mais nada, só cabia a cama. 3 anos pedindo a Deus. Aí eu sempre digo aquele filme, né? Do Todo-Poderoso. Senhor, eu dei tudo o que eles queriam. E por que eles estão se degladiando, brigando? Porque a gente não sabe o que a gente quer. Porque 3 anos nós incomodamos a Deus pedindo algo. Ai, Deus honrou a nossa fé. Não, depois a gente foi ver um outro condomínio, um apartamento num lugar bem legal, um apartamento maior, 2 quartos, a gente fez obra, e o apartamento super valorizou até muito mais do que se a gente comprasse ali. E aí, nessa valorização desse apartamento, a gente conseguiu vender, conseguiu vir para o Rio, e aí o difícil é ter um primeiro passo, né? E aí depois fica mais fácil de você dar entradas e seguir. Enfim, né, só para exemplificar um pouco de que a gente precisa ser claros no pedido, no que a gente está pedindo a Deus, entender que Deus tem os planos dele, nós temos os nossos, e a coisa precisa estar alinhada, e às vezes não está, né? Vamos embora, vamos para a nossa parte aqui. A gente está falando de esforço, né? A gente falou da questão dos problemas que a gente tem, de cenários econômicos, políticos difíceis, diversos, complexos. E o que a gente faz? Pode passar. Aí eu vou dar, são 3 passos aí para a gente poder ir pensando. A gente tem um passo de planejamento, que é planejar, fazer e manter. Não é difícil. Eu vou te falar que de tudo que a gente vai falar com vocês aqui, o mais difícil é que vocês consigam separar 2 horas, 1, 2 horas, no mês, para olhar para as finanças. Se vocês conseguirem fazer em família, acho que a maioria aqui é família, né? Se vocês conseguirem fazer em família essas 2 horas, para sentar, para olhar e fazer continha e pensar junto, o restante vai fluindo. Pega esse momento de oração, de família mesmo, de sentar, porque a coisa mais preciosa que a gente tem hoje no dia a dia é o tempo. A gente tem tempo para ver série, eu sou viciada em série, não posso começar a ver porque eu não sei parar, não tenho maturidade. Não tenho maturidade. Ó, não tenho. Então eu não começo. Porque, né, enfim... Mas, então, se a gente tem tempo para ver série, tem tempo para ver o filme, cara, pega 2 horas e senta em família e vai olhar as finanças, tá? E aí, nessa primeira parte do conhecer, o que é nessa primeira etapa de conhecer? Que hábitos eu tenho? Quais são as minhas fontes de renda? Quais são as minhas saídas? Para onde está indo o dinheiro? Às vezes, teve uma época que eu conversava muito com as meninas e ela... Cara, eu não vejo meu dinheiro. Não vejo, o dinheiro entrou, saiu, não vi nada. Gente, não é possível que não viu. Tem que ver. Tem que ver. Se apresenta para ele, amarra ele um pedacinho, senta ali e olha. Tem que olhar. Como eu gasto minha renda? Eu gasto por impulso? Eu gasto por alívio emocional? Eu gasto porque eu mereço, mas eu preciso? A gente, depois de 40 anos, e aí eu vou falar nesse lugar... Eu odeio shopping. Não sei se vocês, mas, gente, eu não tenho mais paciência. Não tenho mais paciência. Às vezes eu prefiro comprar um negócio outro pela internet, porque gasta, né? Tu vai lá, e agora é bom porque tá fresquinho, né? Mas tu vai, e às vezes tu compra aquele impulso de que tá bonito. E aí, quando a gente fica um pouco apertado ali, tem que se dar uma segurada, e aí eu quero comprar, não é que eu não possa comprar, ninguém tá falando para você não comprar nada, não é para sair todo mundo aqui mesquinha, avarento, não é isso, irmão. Ontem, vou pegar o exemplo, eu vi uma roupa tão bonita, falei assim, cara, aí essa mexeu comigo. Aí o que eu faço? Eu vou para casa, eu penso, eu alinho, eu vejo se eu não tenho nada parecido, porque às vezes a gente compra, você chega a ter um monte. Assim, caraca, nem precisava, nem lembrava que tinha aquela. Isso também está relacionado com o meio ambiente, com o consumo demais, com o nosso planeta também. Senão a gente compra um montão de coisa, tudo igual, tu nem vai usar, irmão. Né? Irmão também que compra. Então, pensar, dê uma olhada, pensa primeiro, analisa, depois tu volta lá e compra, vai ser feliz também, né? Para a gente sair dessa coisa do impulso. Lembra do contexto que a gente falou do marketing? É para fazer você comprar mesmo, meu filho, não tem como fugir. Então, mesmo que você, não, eu preciso comprar hoje que é uma promoção. Para um pouquinho, vai no banheiro, dá uma pensada, depois volta e compra, mas avalia, tá bom?
E voltando ao conhecer aqui, quando a gente estava hoje de manhã, eu estava lembrando de uma coisa que eu queria dividir também. Quando a gente fala de saídas, a gente fala de entradas, e às vezes a gente também é um empregado CLT, né, que precisa ou espera, às vezes, uma promoção, espera alguma coisa, e eu acho que, às vezes, como é que eu faço aumentar a minha renda, né? Se eu não tenho saídas, ou eu diminuo as saídas ou aumento a renda, a conta no final tem que fechar. A gente falou muito sobre saídas também aqui, mas como é que aumenta a renda? Licitamente, né, irmãos? Então, a gente abre um negócio novo, a gente vende coisas, não sei, aí cada um. Mas eu vou contar um exemplo meu, assim, e testemunhando com vocês. Teve um coordenador numa época que aí eu era analista, e eu, né, você quer passar muito tempo analista sênior, você quer passar para um outro cargo. O que eu faço? O que eu faço, né? Não só pelo tempo, pela grana também, né? E aí, o que ele me trouxe, né, de tantas conversas, era, cara, você tem que ser o destaque no que você faz. Tem que ser o destaque no que você faz. Às vezes a gente quer tantas coisas e vai para um caminho de reclamação, de murmuração e não sei o quê. Quando a gente depois tem equipes e trabalha com equipes, você vai vendo que às vezes a pessoa que mais reclama é que está querendo aumento, querendo promoção. Cara, mas o desempenho está lá embaixo. Então, assim, eu acho que vale para nós olharmos quem eu sou no meu trabalho. Eu sou um funcionário que está na linha, é o primeiro da linha para ter o aumento? Eu sou um funcionário que está ali todo para também não está entregando aquilo que deveria entregar? Então, acho que tem um olhar também, o que a Bíblia fala, tudo que fizer, faça como para Deus. Isso vai ser visto. Né? E aí esse meu chefe ficou, né? E eu falando, caramba, o que eu vou fazer? Ele, ajuda alguém, cara. Faz um projeto que ajude alguém, um grupo, e aí você vai ter destaque nisso. Isso depois da quinta, sexta conversa, mano, o que eu faço? Eu já não sabia mais o que me falar. E aí a gente fez um projeto, juntando algumas necessidades das pessoas, a coisa cresceu, tomou um espaço bacana. E outras pessoas viram meu trabalho, com esforço, com dedicação, com ajuda, com perseverança. Nem sempre as coisas vêm no tempo que a gente quer. Nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente merece. Às vezes você merece, né? Legalmente merece, mas não é o tempo ainda. Então, que Deus nos dê perseverança e uma forma de trabalho, sabe, bacana, um trabalho que você se orgulha do que você está fazendo, que o seu chefe, as pessoas do seu meio olhem para você e vejam Jesus em você. Jesus não ia fazer um trabalho mais ou menos. Então, tenha isso em mente também. Isso também é finanças. Como é que eu lido com o meu trabalho? Como é que eu lido com as pessoas que estão perto de mim? A gente passou um mês, né, orando pelos líderes do Elton. Foi necessário. Mas por quê? Não, a gente sentiu no coração da gente de orar por eles. Depois a gente descobriu que estavam passando por uma necessidade. Então, tenha os seus líderes como pessoas que você devem a eles respeito. Amém? Pode passar. E aí a gente já se conheceu lá, já vi que às vezes eu gasto por impulso, eu estou na TPM, ou então às vezes o marido está ali estressado no trabalho, vai lá e quer comprar um montão de coisa. Então a gente já se conhece as nossas fragilidades, conhece como é que eu funciono, e aí como é que a gente organiza? Numa outra palestra que a gente teve aqui, e foi muito legal, a gente falou, traz para a mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de bate-papo, mesa é o lugar que a gente olha no olho. Então, traz para a mesa suas coisas, seus desejos. Eu queria comprar uma bicicleta, eu queria ter isso, eu queria fazer aquilo, eu queria organizar tal coisa, eu queria comemorar um aniversário. Traz as tuas necessidades para a mesa. Traz também o que entra de renda. Traz também as saídas, onde tá saindo essa grana. Baixa a fatura do cartão. É chato, irmão, às vezes aquilo é chatinho. Baixa, mas lê aquilo. Falei com vocês, a coisa mais difícil é vocês pararem um tempo para olhar. Irmãos, o cérebro trabalha com um sistema de recompensa. Ele busca o equilíbrio instintivamente. Né? Então, se você vê que a sua esposa está ficando estressada, muda o caminho, porque ela vai acabar querendo comprar um pouco mais para poder se desestressar. E aí, todo mundo vai pagar a conta. Eles falam isso porque a gente precisa de mais coisa. O El está usando 2 peças, né?
A gente acaba usando muito mais coisas, precisa de muito mais coisas que eles, homens. Aí a gente leva a fama de que somos mais consumistas. Pausa fechada, né? Voltando para a mesa, esse lugar de mesa, irmãos, é um lugar muito delicado e importante. Quando a gente falou para noivos, a minha conta do Elton é conjunta desde antes quase de casarmos, né? Mas isso é de cada um. Tudo bem cada um ter sua conta. Tudo bem, né, o casal trabalhar finanças do jeito que lhe achar mais adequado. Mas eu acho que é importante trazer para um lugar de clareza, que eu acho que é o próximo ponto. De botar na mesa, botar junto, orar junto, entender com empatia, pode passar para o próximo, entender com empatia as diferenças. Não dá para ficar omisso, não dá para esconder coisas. Né? A gente vê muito novela, né? A pessoa que está vendo novelinha turca, sabe? Vê aquelas novelinhas, né? E aí escondeu, perdeu o emprego, e aí não conta, e a mulher sai gastando. Irmãos, às vezes acontece na vida real essas coisas também. Então, traz junto. Quanto ganha? Minha mulher ganha mais que eu, meu marido ganha mais que eu. Irmão, tá tudo junto. Não é desonra. Tudo tem momentos lá na vida. E tem históricos. O Elton é melhor em números, eu sou melhor em outras coisas. Ele é melhor fazendo bolo, eu sou melhor em comer o bolo. Olha que bênção. Cada um tem seus talentos. Respeite o talento do outro e olhe para os seus talentos também. Acho que isso está tudo bem, não é um problema. Mas o importante é que vocês tenham essa comunhão. E quando a gente fala em clareza, né, e envolver todo mundo da casa, porque os gastos são da casa, a luz é da casa, a conta de gás é da casa, essas coisas são comuns, traz as crianças. Quem tem filho, mostra para a criança, que às vezes a criança acha que é só passar o cartão. Não, tem a fatura do cartão. Você acha que é só passar o cartão? Aí, não é só passar o cartão, passa lá, compra com cartão. Assim, mas não tem dinheiro? Você tem cartão, mamãe. Mas o cartão vira dinheiro. Então, é importante, né, trazer desde eles pequenos clareza de que as coisas têm valor, têm custo e que têm relevância. Né? A gente tem lá a gente botou um método com eles, imprimiu um calendário, e aí, se o dia estiver ok, se deu tudo certinho no dia, eu boto lá ok. Se for mais ou menos, é meio. E se for ruim, é 0. E a cada dia ganha lá 2, 3 reais. No final do mês, tem um dinheirinho, né? Então, é a forma deles também ajudarem a gente, porque senão a gente enlouquece com 2, então, né? Então, eles tem a mesadinha deles por mérito. Se não tem mérito, não tem, né, Pedro? Mas é uma forma deles darem valor, entenderem que as coisas têm valor, tá? Não omita as fragilidades, a gente falou um pouco sobre isso. Pode passar o próximo, por favor. Beleza, então a gente está lá naquele início do planejar. Planejar envolve a nossa clareza, envolve a organização, envolve conhecer. E aí, como é que eu faço com tudo isso? Tá, trouxe tudo para a mesa, já debrucei, detalhei meu cartão de crédito, sei que eu estou pagando aquele notebook até o final do ano que vem, que eu dividi em 12 meses. Então, eu tenho isso, eu tenho aquilo, já entendi todo como é que está a minha fatura, sei que a partir de julho a fatura já cai. Você já está com esse conhecimento, você já sabe que planos sua família tem, em que momento sua família está, se está em aluguel, se está em juntar para um novo investimento, se está juntando uma viagem. Tudo isso já está ali na mesa. E agora, eu faço o que com tudo isso? Pode passar. A gente cria metas. Essa é a parte legal, né? A parte a gente sonha coisas. A gente, eu quero viajar para Paraty, ficar uma semana. Quero viajar para Nordeste. Quero comprar um carro novo. Quero fazer reforma na casa. A gente tem tudo isso lá na mesa. Mas qual é o tempo? Como é que a gente organiza isso dentro de um tempo? E é muito legal que a gente já está em janeiro. A gente faz muitos planos em dezembro. Aquela coisa de esse ano eu vou para a academia, vou alimentar saudável, vou não sei o quê. Então, a gente tem, né, como é que a gente bota isso? Tem uma sigla, SMART, hoje já tem até siglas mais novas para a criação de metas e acompanhamento, mas eu acho que essa é legal porque toda meta, ela precisa ser clara, específica. Não dá para a gente falar,
vou me comportar. Eu fiz uma meta com Pedro específica. Dentro desse exemplo do calendário dele, e aí ele falou assim, não, mas como é que vai ser minha meta? Você tem que ter 80% de ok no mês. Aí, né, eu já aproveitei e joguei ele a matemática. 80% são quantos dias? Aí ele fez a continha, já trabalhou ali. Então, 24 dias no mês dele tem que dar ok. É a meta dele. Não dá para ele. A maioria vai ser o quê? A maioria é muito aberto. Deus é um Deus de detalhes, irmãos. E é um Deus organizado. Então, se estrutura de forma específica. Tá? Mensurável. Tem que ter uma forma de eu poder saber se eu alcancei ou não alcancei a meta. Aí teve alguém lá em casa que fez uma meta assim, eu vou emagrecer no passado. Quantos quilos? Não, vou emagrecer. Tem que ser alcançável. Não posso, de repente, deixa eu pensar aqui. Tem um carro muito caro. Qual é o carro mais caro? Assim, carro muito, muito, muito caro. Ferrari. Com o salário que eu tenho, no final do ano eu vou comprar uma Ferrari. Irmão, a não ser que Deus faça um milagre muito grande, muito, muito, muito grande, não é uma meta que eu consiga alcançar, Tem que ser e a outra, ela tem que ser relevante. Qual é a relevância daquilo para mim? Eu vou ter uma Ferrari caríssima, não tenho dinheiro para botar gasolina, quanto mais pagar IPVA. E tem que ter num tempo. Qual é o tempo? Eu comprar uma Ferrari em um ano é difícil, mas em 10 anos, pode ser uma velhinha, uma bem velha, de repente. Então, irmãos, de brincadeiras à parte, mas só para a gente, quando for detalhar metas e o que a gente vai organizar para frente, que ela seja específica, que tenha como eu acompanhar aquilo. Se o meu plano até o final do ano é juntar R$5.000, então eu vou botar quanto por mês? Como é que eu acompanho se isso está dando certo? Como é que eu vou alcançar dentro de qual tempo? Dentro de R$5.000, dentro da minha renda, estou sem dívida, não sei o quê. Faz sentido? Não faz sentido? É um momento que, vou te falar, talvez seja um pouquinho chato, porque você vai ficar um tempo ali escrevendo, fazendo, mas como isso vai ser importante para você acompanhar ao longo. Então, separa um tempinho com disposição, com vontade, com ânimo, e organize, escreve, detalha. E a gente vai ver depois, você pode fazer no aplicativo, você pode fazer num caderno, mas seja intencional, tá? Pode passar. De novo, material estruturado, tudo aquilo que a gente trouxe para a mesa, sabe? Das contas, das dívidas, não dívidas, dos planos, das coisas que eu tenho que pagar, conta de luz, conta de água, tudo que tu paga. Sabe quando você falava lá, se alguém falava que não viu o dinheiro, pega tudo aquilo que levou, o teu dinheiro, e bota na mesa. Às vezes a gente não sabe quanto que eu estou pagando de luz, Cara, olha para essas coisas são importantes. Entradas, saídas detalhadas, o que pode ser melhorado, quais são os alvos esperados. É importante a gente ter proximidade visual com essas metas que a gente está criando e intencionalidade. Tudo, a gente viu lá, tudo que o marketing faz, tudo que o inimigo vai fazendo é intencional. E a gente, às vezes, não usa estratégia para as nossas coisas. A gente não usa a inteligência que Deus nos deu para organizar a nossa vida. E aí não é culpa de Deus ou do diabo, é culpa sua mesmo, minha mesmo. É o quê? 5 minutos? 15 minutos? Tá acabando. Só para a gente ficar atento como a gente está gastando nosso tempo e aonde a gente está investindo a nossa atenção. Pode ir passar. Ainda dentro de fazer, ore com clareza sobre a sua vida financeira. Deus não abençoa a confusão, Ele honra a direção. Eu achei essa frase muito, muito legal. Aí vem a base bíblica para ela. Os planos do diligente levam à fartura, do organizado, diligente, aquele que está ali... É organizado, eu acho que é a melhor palavra. Leva à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as igrejas de todos os santos. Então, a gente tem um Deus que é organizado, organizou a criação do mundo. Um dia Ele fez isso, outro dia Ele fez aquilo outro. Ele foi pausadamente organizado e estruturado. Não dá para a gente, vou organizar minhas finanças e não parar para olhar, não parar para escrever, não parar para detalhar as coisas.
A gente precisa ter clareza com o que a gente quer pedir. A gente ficou um tempo pedindo uma coisa que não nos cabia naquele momento. Era um apartamento que era pequeno demais. A gente ficou só por fora. Eu não aprofundei, não parei em detalhes para ir lá ver. Próximo. Prosperidade não é sobre pedir. É sobre entender o propósito, é caminhar com consciência. Às vezes a prosperidade sempre apela para esse lado financeiro, mas é muito mais que isso, irmãos. É ter prosperidade em saúde, em alegria e ter paz. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Aí continua no Jeremias: eu sei o plano que tenho de vós, planos de paz e não de mal. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Quando a gente honra Deus com a nossa primícia do tempo, primícia das finanças, Deus é justo e bom para conosco. Amém? Ainda, pode passar? Ainda dentro do fazer, que é a última parte ali, como é que a gente pegou essas metas, anote isso, use ferramentas, a gente falou sobre reuniões, acompanha isso. Não dá para a gente criar a meta em janeiro e só ver ela em dezembro do mesmo ano. É mensal, é constante. Isso não pode ser um fardo, né? A gente... eu passei aqui. Deixa eu voltar. Compromisso, né? Que a gente estava falando, visibilidade. Replanejar. Às vezes, nem sempre as coisas saem como nós queremos. E aí? Mas era o meu plano, eu busquei tanto, queria tanto. E agora? Replaneje, irmão. Deus é um Deus soberano. Ele... pode passar mais um? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Nós somos como neblina, que aparece logo, logo se dissipa. Ao invés de dizerem, deveria dizer ao Senhor: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus é soberano, o plano dele é maior do que os nossos. Às vezes a gente tem uma visão fixa com uma coisa, mas Deus fala assim: meu filho, eu ainda não te revelei tudo. Calma. Então, tudo bem replanejar. Desapega. Amém? Se for de Deus, se Deus te chamar a algo, desapega e planeja de novo. E aí, o último, manter. Como é que a gente mantém tudo isso? A gente foi lá, fez um plano, organizou o plano, fez tudo direitinho, está tudo... não posso perder o fio da meada. Pode passar? A gente já falou um pouco, né, que eu estou no início, a gente pegou e foi no restaurante, porque às vezes é doído demais. Eu queria tanto ter as coisas, eu tenho que juntar, porque eu tenho que dar entrada nisso, eu tenho que comprar o carro, eu tenho que... É chato, né? Tem que de vez em quando ter um alívio, porque senão fica muito... gasta a relação. Gasta a relação com seus filhos, gasta a relação com seu marido, gasta a relação com seus amigos. Aí todo mundo te chama, você nunca vai. Tenha momentos de celebração. Isso é importante, até para manter viva, acesa a chama da gente continuar no propósito. Então, tenha um momento de celebração das pequenas conquistas, tenha pequenos alvos. Se o alvo era, sei lá, R$5.000 até o final do ano, já tem 2, vamos comemorar. Teve esforço, vai lá, comemora. Sai um pouco, né? Se permita, talvez, gastar um pouquinho, mas para celebrar o que você caminhou até agora. Não pode ser um fardo. Lembre das metas. De novo, planeje, replaneje, planeje de novo. Vai fazer parte dessa tua rotina agora. Pode passar mais um? Uma coisa também importante a gente falar nesse manter, né? Voltando para o nosso contexto. A gente entendeu como nós somos, como gastamos, o que são nossas entradas, o que são nossas saídas, como é que está a nossa rotina dentro da nossa casa, com quem mora conosco, ou se a gente está sozinho, como é que eu vivencio tudo isso. E aí, tudo no que a gente chama no flow, né, Pedro? O pessoal novo gosta do flow, tudo seguindo nesse mar calmo. Que futuros possíveis? Como é que a gente organiza esse futuro? Né? A gente pode estudar algumas possibilidades de investimento e, de novo, tudo depende de cada momento que você está vivendo. Se você está num momento de dívidas, não dá para investir agora. Dá para organizar as dívidas. Se você já organizou suas dívidas, está tudo certinho? Está só naquele endividamento saudável, que você tem dívidas, mas paga ali tudo em dia? Dá para pensar em futuros. Aí tem uns exemplos, pode passar.
uns exemplos de... Aqui, gente, não tem nada... aqui um exemplo de um banco que... tá até ali, Mercado Livre. Mas tem vários outros. Não estou aqui para indicar nenhum banco, não, gente, pelo amor de Deus. Mas é só um exemplo de carteiras digitais que tem uma rentabilidade de CDB. Quer falar sobre CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário. Hoje você tem poupanças, as poupanças tem uma que a gente chama de liquidez rápida. Eu boto lá R$100, amanhã eu saco R$100. É rápido. O CDB também você faz isso. Só que ele, se você deixa ele um tempo maior, a rentabilidade dele é maior do que a da poupança. E aqui é um exemplo simples de que dentro dessa carteira digital você pode fazer pacotinhos, né? Pacotinhos de férias, pacotinhos de carro. Você pode nomear esses... É uma conta dentro da conta, que tem rentabilidade de CDB. O CDB, esse Certificado de Depósito Bancário, ele tem um garantidor... Você é melhor falando isso do que eu falando. É que eu entendo, mas eu... Ao longo dos anos foram surgindo, acredito que hoje aqui a grande parte já tem já as contas digitais, e nessas contas digitais tem alguns benefícios, por exemplo, uma carteira, eles chamam de cofrinhos, né? Os bancos tradicionais hoje também já estão criando isso, por exemplo, Itaú já tem, outros bancos já têm. Por exemplo, o Mercado Pago, um exemplo, tá, gente? Ele tem um rendimento 105% do CDI. Né? O CDB, ele trabalha... Então, o CDB trabalha em cima do CDI, ou em paralelo. O CDI hoje gira em torno de 14, alguma coisa percentual. Não sei agora o número correto. Só para trazer, não sei como se vocês conhecem. Isso é a taxa garantidora do banco. Tipo assim, o que os bancos gerais pagam por eu deixar o dinheiro lá. Tem uns nomes complicados, mas em resumo é isso, né? Essa é a taxa... a remuneração por você emprestar dinheiro ao banco. É isso, só isso. Né? E aí, por exemplo, 105% do CDI hoje daria aí em torno a algo de 15 alguma coisa do 105% do CDI. O CDB daria algo em torno de 15% ao ano. Abatendo os impostos e tudo, daria em torno de 1% ao mês. Que para quem investe, para quem tem esse hábito, é um investimento fantástico. Voltando aqui à questão do apartamento, quem tem 300 mil num CDB de 6 meses, hoje teria em torno de R$3 mil por mês, que seria quase o dobro, em média, do valor do aluguel. Então, assim, são opções, né, que você coloca, você empresta, você deixa seu dinheiro lá, a carteira digital é rendimento, você tira a hora que você quiser, mas você tem CDB de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, e quanto mais tempo você deixa, mais tempo... Pode passar um outro, que aí acho que exemplifica. Ali você tem um retorno líquido de CDB e um retorno líquido de poupança. E é um pouco maior à medida que você bota dentro de 12 meses, você tem esse rendimento líquido. Irmãos, assim, é só exemplos. Agora, só uma observação, tá, gente? Isso é algo que tem que ser acompanhado, porque a taxa de juros no Brasil hoje é muito alta. Então, hoje isso vale a pena. Talvez daqui 6 meses não venha valer tanta pena assim. Então, sim, é o que a gente estava falando agora há pouco. Até atravessar a rua inclui riscos. Mas tem outras opções, a poupança, que também são legais. Né? O Banco Central tem um fundo garantidor, acho que quem investe em CDB até R$250 mil. Né? Que ele garante, ele avalia... Ele é avalista da carteira digital, né? Ou do banco em si. Então, você não perde. Acima disso, você já passa a ter um pouco mais de risco. Acho que tudo que... Essa parte, principalmente, estudem vocês. Eu não tem como nenhum de nós indicar algo que você precisa fazer a sua avaliação, entender se você consegue acompanhar, entender seu tempo e seu momento. Eu acho importante trazer porque é possível... você ter uma rentabilidade, às vezes, maior que poupança, às vezes as pessoas não sabem. Então, conversa com o teu gerente do banco, conversa com uma pessoa que está próxima, vai lá e pergunta, estuda sobre isso. E isso é de cada um. É nossa responsabilidade cuidar dos bens que Deus nos deu para administrar. Amém? Pode passar. Busque em amor, né? Ore.
acho que, né, de novo, uma coisa que a gente falou no início, os nossos planos estarem alinhados aos planos de Deus. O que me motiva a organizar minhas finanças? O que me motiva a fazer as coisas? Onde está meu tesouro ali? Onde está o que de maior valor eu tenho? Então, pegou tudo, organizou a mesa, antes de ir para as metas, ore a Deus. Fez as metas, ore a Deus. Antes de fazer sua reunião mensal, ore ao Senhor. Busque clareza, busque ouvir o que Deus tem para falar. Às vezes a gente fecha acordos, fecha as oportunidades e não orou antes. E aí complica. E aí leva a gente para um lugar que não é o lugar que deveríamos. No início do ano passado, eu fui desligada do meu emprego, mas eu realmente estava no momento que eu precisava. Estava difícil para mim, era um trabalho que eu trabalhava às vezes no final de semana, uma carga horária muito grande, estava muito distante de casa, assim, do tempo. E saí de férias, voltei de férias, fui desligada. Num primeiro momento, você fica assim, caramba, e agora, né? Eu queria, mas não queria, né? Mas, em todo o tempo, Deus é bom, né? Oramos a Deus, trouxemos nossas contas para a mesa de novo, o que dá para continuar, o que a gente tem que parar, o que a gente faz. E aí tem a rescisão e tudo mais, isso ajudou muito. E aí, 20 dias depois, eu estava trabalhando numa outra empresa, uma outra renda um pouco menor, e reorganizamos algumas coisas, nada nos faltou, né? E aí eu falei, Senhor, né? Eu tinha tantos outros benefícios, né? Tinha tantas outras coisas. E Deus, né, vai ouvindo a nossa oração. E eu falei assim, cara, eu vou começar a buscar uma outra coisa, né? Vamos aprimorar, né? Mas estava legal o meu trabalho lá. Eu fiquei de fevereiro a julho nesse outro trabalho aqui na Abelardo. E aí fui orando a Deus, apareceu uma oportunidade, um outro trabalho também lá longe, eu estou morando aqui no Recreio. Eu falei assim, não, mesmo cenário, Deus, não quero não, me ajuda aí. E eu lembro uma oração que eu fiz, eu falei, Senhor, eu já fiz tanta entrevista quando eu era nova, e era tão chato, né? É tão difícil ser avaliado, e depois de você ter 18 anos de carreira, se ser avaliado de novo, tudo bem, eu vou, não tem problema, mas eu não queria não. Sabe quando você ora assim com teu pai, né? E você é sincero de coração, eu falo assim, eu não queria, só podia fazer alguém lembrar de mim para me chamar de volta para algum lugar ou para uma oportunidade. E descansei, falei assim, Deus, se der, né? Se o Senhor puder. E aí passou um tempinho, em julho, uma pessoa que trabalhou comigo me chamou para voltar para a empresa de novo. Aí, você quer voltar? Eu não. Paty, né, nessas condições, você vai ter home office, é um trabalho bacana. Né? Aí conversei em casa. É uma oportunidade boa, né? Tá, então, topei. Então, eu voltei para o meu trabalho, na mesma empresa, nas mesmas condições que eu tinha antes, com um trabalho muito mais perto da minha casa, com outras condições de trabalho, com uma equipe diferente, com coisas que Deus honrou tudo que a gente já tinha feito antes. Não por meu mérito, mas para a glória dele. Mas eu estou te contando isso porque Deus é um Deus que ouve a tua oração. Ele se importa com você. Ele se importa com teus sonhos. Aquilo que você acha que é tão bobeirinha, mas Deus sabe como você se sente. Deus sabe que, às vezes, aquela oração que você faz de noite, que ninguém está vendo, que tuas lágrimas caem, Deus está ali, está te vendo. Então, Deus sabe da intenção do teu coração. Não teria problema. Eu continuaria amando Deus se eu tivesse que fazer 10 outras entrevistas. Mas Ele sabe que o que eu pedi foi sincero. Então, irmãos, assim, Deus é um Deus que nos ama. Deus não quer nos ver em sofrimento. E Ele nos deu ferramentas, sabedoria e estratégia para a gente seguir organizado, estruturado. Amém? Faça suas reuniões mensais, revisite suas metas, reforce o compromisso, tenha empatia, temos perfis diferentes. Às vezes a gente casa com pessoas diferentes, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho outra forma de pensar. E às vezes nas conversas a gente entra em acordo. Faz parte. Relacionamento é assim. Replaneje, celebre.
Então, essa é a forma de a gente manter tudo que a gente aprendeu aqui de palavra, de estrutura, de organização. Precisa que você reserve tempo e esse tempo seja em amor. Não leve isso como fardo, porque senão você vai fazer em fevereiro, em março você já não está fazendo mais. Se isso for tão custoso para você, que seja tão chato, que você não consiga, você não vai manter. Ache uma motivação para fazer isso. Amém? E aí, acho que para fechando aqui, a gente pode passar mais um. Só para, assim, a gente falou que você pode usar uma planilha de Excel, usar um planner no Canva. Vocês conhecem Canva? No Canva tem vários planners que você pode imprimir e fazer. Tem aplicativos, tem caderno e caneta. Eu acho que esse é o mais funcional, caderno e caneta. A gente vai e volta para várias coisas e depois a gente volta para caderno e caneta. E precisa de tempo. Eu bato na tecla de novo. Se a gente não tirar esse tempo para olhar para isso, não tem como fazer manutenção. Você vai ouvir a palavra, você vai fazer um esforço e a manutenção vai cair todinho. Porque se a gente não olha, revisão, olhando, organizando, estruturando, na hora que você vê a infiltração que era pequenininha, alastrou, ficou grandona. Porque a gente não olhou. Então, amados, acho que é isso. Deixa eu ver se tem... pode passar mais um que a gente fez. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, irmãos, muito obrigada pelo tempo, paciência. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma fala, mas estou muito feliz em dividir isso com vocês, dividir um pouco da nossa vida, dividir um pouco dos nossos exemplos. Nem tudo sempre são flores, às vezes a gente enfrenta dificuldades, mas em todas as coisas Deus é bom. Nos momentos que está tudo bem, Deus é bom. No momento que a gente está com dinheiro, Deus é bom. Sem dinheiro, Deus é bom. Fala, mãe. Eu sou casada há 41 anos, né? Entre namoro e noivado foram quase 5 anos. E 2 anos antes de eu me casar, nós compramos um terreno, né, eu e o Alexandre, para a gente construir nossa casa. O Alexandre começou a fazer tudo isso que você falou. E eu faço isso até hoje, tá? Todo mês, todo dia 1º, a gente senta para fechar o mês. Ele fez um programa no computador onde ele inclui todo tipo de despesa que a gente tem, desde os cachorros, né? O que é ração, o que é medicamento, extremamente detalhado, né? Que ele gosta disso e ele veio aprimorando isso durante esses anos todos. E a gente faz isso até hoje. Isso é excelente, porque quando a gente está apertado, a gente olha naquela relação de despesas e a gente vê, isso aqui eu posso cortar, isso não vai me fazer falta e vai sobrar ali na frente, vai me ajudar no meu objetivo. Então, tudo que você falou, Patrícia, Elton, é excelente, é um alerta excepcional para as nossas vidas, porque eu tenho esse exemplo na minha vida, né? Hoje, há muitos anos, eu cortei cartão de crédito na minha vida. Foi uma opção minha. Ele usa. Pouco, mas ele usa. Mas eu não uso mais. Eu botei na minha cabeça o seguinte: se eu tenho o dinheiro hoje, eu compro. Se eu não tenho, eu vou esperar ter para eu comprar. Então, nós não temos dívidas. Nós tínhamos 12 lojas. Ele trabalhava com alumínio, tínhamos 12 lojas. E por problemas não vou citar, né, de mudanças, de governo, disso, daquilo, ele trabalhava com uma área complicada, alumínio, era tudo em dólar, né, a compra de valores eram calculados dessa forma. E há uns anos as coisas foram mudando, né, e nós fomos fechando as lojas. Ele tinha 60 funcionários. Né? E fomos fechando, ele foi fechando uma loja, outra loja, outra loja. Enfim, quando se fechou a última loja, nós não tínhamos uma dívida, né?
nós conseguimos dispensar os funcionários e não tivemos um processo trabalhista, né? Então, nós tivemos, por quê? Porque a gente sempre foi tendo a direção de Deus, né? Tirar o tempo para conversar sobre as finanças, ter esse planejamento, tudo que você falou, né? Que os dois falaram, foi exatamente, eu tenho um exemplo vivo disso na minha vida. E realmente, irmãos, é muito importante isso na minha vida. Meus filhos fazem, né? Copiam do pai. A Márcia faz, e ela mora sozinha. Os filhos dela fazem, porque a gente foi aprendendo, né? Que isso é importantíssimo. E isso é muito bom, muito bom. Vocês estão de parabéns, né? Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Glória a Deus por testificar na nossa vida a importância de sermos exemplos para os nossos filhos, né? A gente tem... eu lembro, eu em casa, meu pai era mais impulsivo nas coisas. Eu falo que meu pai comprava até passarinho voando, se o cara vendesse bem. Mas ele fazia as continhas dele e falava assim, meu Deus, eu não quero ser assim, porque não sabia de onde. O dinheiro chegou e já saiu, o dinheiro chegou e já saiu. Eu falei, não, gente, não quero isso não. Então, hoje, o que a gente faz é tentar explicar para eles que as coisas têm um processo, uma forma, uma organização. O Pedro faz as continhas dele. Ele falou que não era para citar ele não, mas vou citar bastante. Mas é um menino que ele entende as coisas. A Helena já é mais segura. Eles saem, mas não levam o dinheiro deles, não. Não sei se acontece na casa de vocês. Vamos sair? Mas tu trouxe o dinheiro? Não, meu dinheiro fica em casa. Então, tem essas coisas, né? E eles acham que eles são filhos de rico, porque quer comer a melhor coisa, né? É engraçado isso, né? Mas é uma bênção quando a gente separa esse tempo. Às vezes eu confesso que às vezes eu fico assim, caraca, tem que sentar hoje para ver as quantas eu estou cansado, mas aí a gente senta e bate, mas não tem como não fazer, porque senão a gente fica nessa, o dinheiro chegou, foi embora, e aí? É só para concluir, né, fechar. Gente, dá trabalho, né? A gente tem que sair daquela utopia de que algo vai acontecer de uma forma mágica. Dá trabalho, né? Um casamento abençoado por Deus dá trabalho, tem que ter investimento, tem que ter tempo, tem que ter conversa. Finanças, né? Os princípios de Deus são inegociáveis, mas a forma como cada um vai conduzir, isso é peculiar a cada um, porque são rendas diferentes, são momentos diferentes, são pessoas diferentes. Né? O que agrega para um não agrega para outro, cada um pode estar em uma fase diferente. Né? A gente tem aprendido que questões emocionais e financeiras deveriam ser ensinadas na escola, e basicamente não é. A gente aprende sobre questões financeiras na escola, mas não como aplicar no nosso dia a dia. A gente não aprende a lidar com o dinheiro, o nosso dinheiro na escola. Então, assim, para essa geração que está vindo hoje, eu pagar um picolé no cartão de crédito e pagar um carro no cartão de crédito, na visão deles é o mesmo esforço que eu tive. Eu coloquei o cartão, eu coloquei a senha e paguei. Né? A gente já fez esse exercício de pegar o valor da escola do Pedro, botar na frente dele e dizer, está aqui, ó, o boleto da sua escola representa por essa quantidade de notas. E aí ele fica, pô, por quê? Porque passa cabe a nós, né, como pais, ensinar, passar. Então, assim, o casamento abençoado dá trabalho, tem que investir, tem que participar, tem que buscar. Finanças dá trabalho, ter os filhos, né, na casa de Deus, vai dar trabalho de trazer, de levar, de buscar, de levar para a célula, né, Pedro? De levar lá para o encontro dos adolescentes. Mas tem que ser feito. Então, assim, não adianta eu me vitimizar, né? Porque em vários momentos as pessoas que se vitimizam, quando recebem ajuda, vai dizer eu não. E às vezes aquela pessoa que está precisando de ajuda não se coloca à disposição para fazer aquilo que ela precisava fazer. E aí olha para o lado e diz, poxa, mas A, B, C, D estão indo bem, estão sendo abençoados, mas eu não estou. E por que não está? Tem momentos? Tem. Fase, todo mundo passa? Passa. Né? Patrícia saiu do emprego? Saiu. Voltou, graças a Deus, Deus abençoou. Conversamos?
É para voltar na mesma situação? Fica do jeito que está, não volta. A gente vai se organizar e vamos ficar. Então, assim, as primícias de Deus são inegociáveis. A forma como cada um vai administrar suas finanças, seus recursos, porque só o casal dentro de casa, só você sabe o quanto é custoso o peso que você leva. Não adianta a gente chegar aqui e entregar uma receita de bolo pronta. Né? Acho que era isso para poder a gente fechar. E nós agradecemos, né, a Deus, ao pastor Janaína, ao pastor Pérez, por ter nos convidado aqui para estar compartilhando um pouco com vocês. Acho que já passamos um pouco do tempo. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, amado.